Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando o estudo de A Sentinela, estudo número 36, da semana 10 a 16 de novembro, que tem o seguinte tema: Chame os anciãos. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos parte de nossa reunião. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo de A Sentinela, da semana 10 a 16 de novembro, que tem o seguinte tema: Chame os anciãos. Qual será o texto base de nossa consideração? Tiago 5,14, que diz assim: Que ele chame os anciãos da congregação. Qual será o objetivo? Ver por que é importante pedir ajuda aos anciãos quando você precisar. Então, somente lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino para receber as notificações. E se você quiser contribuir e ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. E não esqueça de deixar o seu like. Então vamos iniciar nossa consideração fazendo a leitura do parágrafo número 1. As ovelhas de Jeová são muito preciosas para ele, tanto que ele pagou um preço alto por elas, dando a vida de seu querido filho. Ele também designou anciãos para cuidar delas. Jeová quer que suas ovelhas sejam tratadas com amor. Seguindo a liderança de Jesus, os anciãos encorajam os irmãos e os protegem contra perigos em sentido espiritual. Pergunta: como sabemos que as ovelhas de Jeová são preciosas para ele? Então as ovelhas são tão preciosas para Jeová que ele deu a vida de seu próprio filho e deu também anciãos para cuidar de suas ovelhas. Leitura do 2. Jeová se preocupa muito com todas as suas ovelhas, mas ele dá uma atenção especial àquelas que estão passando por alguma dificuldade em sentido espiritual. Alguns podem estar sofrendo por causa de erros que cometeram, e Jeová usa os anciãos para ajudá-los. Mas Jeová quer que a gente tome a iniciativa e busque ajuda quando precisarmos. Em momentos assim, além de orar de todo o coração pedindo ajuda de Deus, nós também precisamos pedir ajuda dos pastores e instrutores na congregação. Pergunta: de acordo com Ezequiel 34, 15 e 16, a quem Jeová dá uma atenção especial? Então Jeová lhe dá uma atenção especial para aquelas que estão passando por alguma dificuldade em sentido espiritual. Mas para que possamos ser ajudados, precisamos buscar a ajuda de Jeová em oração e também dos anciãos. Leitura do 3. Neste estudo, vamos aprender como Jeová usa os anciãos para dar ajuda espiritual àqueles que precisam. Vamos ver as respostas às seguintes perguntas: quando devemos pedir ajuda dos anciãos? Por que devemos fazer isso? Como eles nos ajudam? Mesmo que agora sua amizade com Jeová esteja forte, essas respostas podem ajudar todos nós a aumentar nossa gratidão pela forma como Jeová usa os anciãos e elas podem um dia salvar nossa vida. Pergunta: por que este estudo vai ser bom para todos nós? Porque as respostas às perguntas descritas no parágrafo podem nos ajudar a aumentar nossa gratidão pela forma como Jeová usa os anciãos e elas podem um dia salvar nossa vida. Subtítulo: quando devemos chamar os anciãos? Leitura do 4. O discípulo Tiago explicou como Jeová usa os anciãos para nos ajudar. Tiago escreveu: alguém doente entre vocês? Que ele chame os anciãos da congregação. O contexto mostra que Tiago está falando de uma doença espiritual. Um dos motivos é que a pessoa doente é incentivada a chamar os anciãos e não o médico. Além disso, sabemos que se refere a uma doença espiritual, porque a cura pode envolver o perdão de pecados. Em alguns sentidos, os passos para tratar uma doença espiritual e uma doença física são parecidos. Quando estamos fisicamente doentes, nós vamos ao médico, explicamos o que estamos sentindo e seguimos sua recomendação. Da mesma forma, quando estamos espiritualmente doentes, nós devemos conversar com um ancião, contar nossa situação e agir de acordo com o conselho bíblico que recebemos. Pergunta: como sabemos que Tiago 5, 14, 16, 19 e 20
está falando sobre uma doença espiritual. Então nós sabemos disso, pois a pessoa é incentivada a procurar os anciãos e não o médico. E o outro detalhe é que a cura pode envolver perdão de pecados. Leitura do 5. O que lemos em Tiago, capítulo 5, nos incentiva a procurar os anciãos em qualquer momento que sentirmos que nossa saúde espiritual está começando a enfraquecer. E ainda mais sábio procurar ajuda antes de causarmos algum dano grave à nossa amizade com Jeová. Precisamos ser honestos com a gente mesmo. A Bíblia nos avisa que, se não tomarmos cuidado, podemos acabar nos enganando, achando que estamos bem espiritualmente quando na verdade não estamos. Alguns dos primeiros cristãos em Sardes cometeram um erro. Por isso, Jesus deu um aviso a eles sobre sua espiritualidade. Uma maneira de fazer um check-up da nossa saúde espiritual é por comparar o entusiasmo que temos agora servindo a Jeová com o de antes. Podemos nos perguntar: será que minha empolgação de ler a Bíblia e meditar nela diminuiu? Será que estou faltando algumas reuniões e, quando assisto, não estou tão bem preparado? Será que meu zelo na pregação já não é mais o mesmo de antes? Será que agora estou concentrando meu tempo e meus pensamentos em diversão, hobbies ou dinheiro? Se a resposta a uma dessas perguntas for sim, isso pode indicar alguma fraqueza que provavelmente vai piorar se não for tratada. Se for difícil tratar essa fraqueza por conta própria, ou se já fizemos algo que sabemos que Jeová não aprova, devemos procurar os anciãos e pedir ajuda. Pergunta: como podemos saber se estamos ficando doentes em sentido espiritual? Então podemos nos perguntar: será que a minha empolgação de ler a Bíblia e meditar nela diminuiu? Será que estou faltando às reuniões e, quando assisto, não estou tão bem preparado? Será que meu zelo na pregação já não é mais o mesmo de antes? Será que agora estou concentrando meu tempo e meus pensamentos em diversão, hobbies ou dinheiro? Então essas perguntas podem nos ajudar a saber se estamos ou não doentes em sentido espiritual. Leitura do parágrafo 6. É claro que uma pessoa que cometeu um pecado grave, que poderia levá-la a ser removida da congregação, deve procurar um ancião. Qualquer pessoa que tenha cometido um pecado assim precisa de ajuda para recuperar sua amizade com Jeová. Para ganhar o perdão de Jeová por meio do resgate, é preciso praticar obras próprias do arrependimento. Essas obras incluem conversar com os anciãos se cometemos um pecado grave. Pergunta: o que uma pessoa que cometeu um pecado grave deve fazer? Então ela deve procurar um ancião, pois qualquer pessoa que tenha cometido um pecado grave precisa de ajuda para recuperar sua amizade com Jeová, e para isso precisa mostrar obras de arrependimento. Leitura do 7. Os anciãos não ajudam apenas aqueles que cometeram um pecado grave, mas também ajudam aqueles que estão fracos espiritualmente. Por exemplo, talvez você esteja preocupado achando que está perdendo sua luta contra desejos errados. Essa luta pode ser ainda maior se, antes de aprender a verdade, você usava drogas, via pornografia ou levava uma vida imoral. Mas você não precisa enfrentar isso sozinho. Você pode conversar com um ancião com quem você se sinta à vontade. Ele vai te ouvir, dar conselhos úteis e garantir que Jeová está feliz por você não ceder aos desejos errados. Talvez você fique desanimado por causa dessa luta constante, mas os anciãos podem ajudar você a ver que buscar ajuda é um sinal que você leva a sério sua amizade com Jeová e que não é autoconfiante. Pergunta: quem também precisa da ajuda dos anciãos? Então são os que estão fracos em sentido espiritual. Os anciãos podem ajudar a pessoa a ver que buscar ajuda é um sinal que leva a sério sua amizade com Jeová e que não é autoconfiante. Leitura do 8. Nós não precisamos procurar os anciãos toda vez que cometemos algum erro. Por exemplo, imagine que você ofendeu um irmão ou até perdeu a cabeça ao lidar com ele. Em vez de logo procurar um ancião, você poderia primeiro aplicar o conselho de Jesus e fazer as pazes. Você pode fazer pesquisas sobre brandura, paciência e autodomínio para conseguir mostrar essas qualidades em outras situações no futuro. Mas é claro que, se não der para resolver o problema, você pode pedir ajuda a um ancião.
Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo pediu que um irmão ajudasse Evódia e Sintique a resolver o desentendimento entre elas. Da mesma forma, um ancião da congregação pode dar a você esse tipo de ajuda. Pergunta: será que precisamos falar com os anciãos sobre cada erro que cometemos? Explique. Não. Podemos resolver atritos sem precisar envolver anciãos. Pode ser que tenhamos se desentendido com algum irmão. Então, antes de procurar a ajuda dos anciãos, devemos conversar primeiro com a pessoa envolvida e tentar resolver. Em último caso, podemos levar aos anciãos. Subtítulo: por que devemos chamar os anciãos? Leitura do 9. É preciso fé e coragem para pedir ajuda quando cometemos um pecado grave ou quando achamos que estamos perdendo a luta contra uma fraqueza. Não devemos permitir que a vergonha nos impeça de falar com os anciãos. Por que não? Porque é isso que Jeová quer que a gente faça. Então, quando procuramos os anciãos, mostramos que confiamos na maneira de Jeová cuidar da nossa espiritualidade e que obedecemos a Ele. Também reconhecemos que precisamos da ajuda de Jeová para não cair e para continuar fazendo o que é certo. E se tivermos cometido um pecado, vamos receber a misericórdia de Jeová se contarmos para os anciãos o que fizemos e pararmos de fazer o que é errado. Pergunta: por que não devemos permitir que a vergonha nos impeça de falar com os anciãos? Porque Jeová lhe deseja que procuremos tais homens, pois eles foram exatamente designados para isso, para ajudar as ovelhas de Cristo. Quando procuramos anciãos, mostrando que confiamos na maneira de Jeová cuidar da nossa espiritualidade e que obedecemos a Ele. Leitura do 10. Quando procuramos a ajuda dos anciãos, podemos ganhar o perdão de Jeová e recuperar nossa amizade com Ele. Mas, se tentamos esconder nossos pecados, podemos acabar piorando a nossa situação. Quando o rei Davi tentou esconder seus pecados, ele sofreu em sentido espiritual, emocional e até mesmo físico. Assim como uma doença física, uma doença espiritual costuma piorar se não cuidarmos dela. Sabendo disso, Jeová nos convida a resolver as questões com Ele, usando o meio que Ele estabeleceu para recuperarmos nossa saúde espiritual. Pergunta: o que pode acontecer se tentarmos esconder nossos pecados? Então podemos acabar piorando a situação. Davi, quando escondeu seu erro, ele sofreu em sentido emocional, espiritual e físico. Então, para que isso não aconteça conosco, não podemos esconder, precisamos tratar. Leitura do 11. Se escondemos um pecado grave que nós cometemos, podemos afetar outras pessoas também. Podemos impedir o fluxo do Espírito Santo para toda a congregação e colocar em risco a paz dos nossos irmãos e irmãs. Da mesma forma, se sabemos que alguém na congregação cometeu um pecado grave e escondemos o erro dessa pessoa, nós somos tão culpados quanto ela. Então, devemos dizer para essa pessoa que ela precisa contar para os anciãos o que fez. Se ela não fizer isso depois de um tempo razoável, nosso amor e lealdade a Jeová vão nos motivar a procurar os anciãos e falar a verdade. Assim, fazemos nossa parte para manter a congregação pura e ajudamos a pessoa que pecou a recuperar sua amizade com Jeová. Pergunta: como podemos acabar afetando outros se escondermos um pecado grave? Então podemos impedir o fluxo do Espírito Santo na congregação e colocar em risco a paz dos irmãos. E quando sabemos que outra pessoa errou, não podemos esconder, pois seremos tão culpados quanto a pessoa. Como os anciãos nos ajudam? Leitura do 12. A Bíblia diz para os anciãos ajudarem os que estão fracos em sentido espiritual. Se você fez algo que prejudicou sua amizade com Jeová, eles talvez façam perguntas para puxar para fora o que você está pensando e sentindo. Você pode ajudar os anciãos por falar abertamente sobre o problema, mesmo que isso não seja fácil para você por causa da sua cultura, personalidade ou vergonha do que aconteceu. Não fique com medo se as coisas que você disser parecerem palavras impensadas. Os anciãos não vão sair tirando conclusões precipitadas sobre o que você disse. Em vez disso, eles vão ouvir atentamente e fazer o melhor para enxergar o quadro completo antes de dar qualquer conselho. Eles sabem que cuidar de uma ovelha leva tempo
e que talvez não consigam dar toda a ajuda necessária apenas em uma única conversa. Pergunta: como os anciãos ajudam os que estão fracos em sentido espiritual? Então, os anciãos vão ouvir com paciência, sem tirar conclusão precipitada. Eles vão tentar enxergar o quadro completo antes de dar qualquer conselho. Leitura do 13. Os anciãos não vão fazer você se sentir ainda pior pelo que aconteceu. Em vez disso, eles vão orar por você. Pode ser que você se surpreenda com o efeito poderoso que as orações deles podem ter. A ajuda deles também inclui colocar óleo em você em nome de Jeová. Esse óleo se refere à verdade da palavra de Deus. Os anciãos vão usar textos bíblicos que vão acalmar e consolar você e que também vão te ajudar a recuperar sua amizade com Jeová. Os conselhos bíblicos dos anciãos podem dar a você a força necessária para continuar fazendo o que é certo. Por meio desses pastores, você vai ouvir a voz de Jeová dizendo: este é o caminho, ande nele. Pergunta: como as orações dos anciãos e seus conselhos baseados na Bíblia podem nos ajudar? Então, as orações podem acalmar o coração da pessoa, e o óleo da palavra de Deus, derramado da maneira certa, pode ter um efeito consolador, nos ajudando a recuperar nossa amizade com Jeová. Esses conselhos podem nos dar força para continuar fazendo o que é correto. Leitura do 14. O cristão que dá um passo em falso não está andando de acordo com os padrões justos de Jeová. O passo em falso pode se referir a uma decisão errada ou um pecado grave. Os anciãos cristãos, motivados por amor, tentam reajustar esse homem no espírito de brandura. A palavra grega, traduzida como reajustar, também pode se referir a colocar um osso de volta no lugar para que ele possa se recuperar do dano sofrido. Assim como um médico habilidoso se esforça para colocar um osso no lugar causando o mínimo de dor possível ao paciente, os anciãos fazem o seu melhor para curar a doença espiritual de uma pessoa sem causar mais dor a ela. A Bíblia também orienta os anciãos a olhar cada um para si mesmo. Ao ajudar alguém a andar no caminho correto, os anciãos sempre reconhecem que eles mesmos são imperfeitos e cometem erros. Eles não se acham superiores ou melhores do que os outros. Muito pelo contrário, eles se esforçam para ser humildes e compreensivos. Pergunta: de acordo com Gálatas 6:1, como os anciãos ajudam quem dá um passo em falso? Então os anciãos tentam reajustar a pessoa no espírito de brandura. Assim como um médico habilidoso pode colocar um osso no lugar, os anciãos fazem seu melhor para curar a doença espiritual de uma pessoa. Leitura do 15. Nós podemos confiar nos anciãos. Eles aprenderam na palavra de Deus a não contar nossos assuntos pessoais a outras pessoas, a basear seus conselhos na Bíblia em vez de em suas próprias opiniões e a continuar nos ajudando a carregar nossos fardos. Os anciãos são diferentes uns dos outros. Cada um tem suas qualidades e alguns têm mais experiência do que outros. Mas nós podemos ficar à vontade para falar qualquer um deles. É claro que nós não vamos sair pedindo conselho para todos os anciãos esperando achar um que nos diga o que queremos ouvir. Fazer isso seria como procurar cócega nos ouvidos em vez de procurar o ensinamento sadio da palavra de Deus. Antes de nos dar um conselho, o ancião talvez nos pergunte se já falamos com outros anciãos e que conselhos eles nos deram. Além disso, por ser modesto, pode ser que ele consulte outro ancião sobre o assunto. Pergunta: o que podemos fazer se tivermos um problema? Então podemos confiar nos anciãos, pedir ajuda e podemos ficar tranquilos, pois eles foram orientados a guardar sigilo. Subtítulo: Nossa responsabilidade pessoal. Embora os anciãos vigiem sobre nós por sermos ovelhas de Deus, eles não nos dizem o que devemos fazer. Cada um de nós tem a responsabilidade de viver à altura da nossa dedicação. E somos nós que vamos responder a Jeová pelo que dizemos ou fazemos. Mas com o apoio de Jeová, nós podemos vencer o desafio de manter a nossa integridade. Em vez de os anciãos nos dizerem como devemos agir, eles nos ajudam a entender o que Jeová pensa e nos deixam tomar nossas próprias decisões.
Quando meditamos nos conselhos baseados na Bíblia, que os anciãos nos dão, e os colocamos em prática, nós treinamos nossa própria capacidade de discernimento para tomar decisões sábias. Pergunta: que responsabilidade nós temos? Então temos a responsabilidade de viver à altura de nossa dedicação, pois cada um vai responder por suas próprias ações. Leitura do 17. É um grande privilégio ser uma ovelha de Jeová. Jeová enviou o bom pastor Jesus para pagar o resgate por nós e nos dar a oportunidade de ter vida eterna. Além disso, Jeová nos deu os anciãos para cuidar de nós, assim como ele prometeu. Vou dar-lhes pastores que ajam de acordo com a minha vontade, e eles os alimentarão com conhecimento e entendimento. Quando estamos fracos ou doentes em sentido espiritual, devemos pedir a ajuda dos anciãos sem pensar duas vezes. Que todos nós estejamos determinados a aproveitar esse presente que são os anciãos. Pergunta: qual deve ser nossa determinação? De aproveitar o presente que Jeová nos deu, a sua palavra, o Espírito Santo e os anciãos. Iremos agora fazer as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: quando devemos chamar os anciãos? Então podemos procurar os anciãos em qualquer momento que sentirmos que nossa saúde espiritual está em perigo. A segunda pergunta: por que devemos chamar os anciãos? Porque Jeová colocou esses homens exatamente para ajudar as suas ovelhas, e quando procuramos a ajuda deles, estamos mostrando para Jeová o quanto confiamos em sua orientação e respeitamos o seu arranjo. A última pergunta: como os anciãos nos ajudam? Então eles usam a palavra de Deus, oram, nos consolam e mostram como podemos continuar alegres servindo a Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.